Bem-vindas e bem-vindos ao CSA TV, o seu canal de notícias das Américas. Seguem agora os nossos destaques. No mundo, apenas 47% da população tem algum tipo de cobertura social. Sobe para 5,9% a previsão de crescimento econômico da América Latina em 2021. O secretário-geral da ONU destacou o retrocesso na luta contra a fome durante a pandemia de Covid-19. Mais da metade da população da América Latina está exposta a altos níveis de poluição. No Chile, seca causa crise sem precedentes no setor de mineração. No mundo, apenas 47% da população tem algum tipo de cobertura social. Em todo o mundo, apenas 47% das pessoas estão cobertas por pelo menos um benefício de proteção social, enquanto 53% restantes não recebem nenhuma renda do seu sistema nacional, o que representa cerca de 4,1 bilhões de pessoas, segundo o relatório publicado pela Organização Internacional do Trabalho. O número é ainda mais alarmante quando se leva em conta a expansão da cobertura social durante a pandemia de Covid-19 em diversos países. O relatório destaca que a resposta dos países foi desigual e insuficiente e que apenas aumentou a distância entre os países de alta e baixa renda. As medidas de proteção social consideradas pela OIT incluem o acesso a cuidados médicos e a transferência de recursos para casos de desemprego, doença, invalidez, acidente de trabalho, maternidade ou perda do principal gerador de rendimentos da família, bem como para as famílias com crianças. E sobe para 5,9% a previsão de crescimento da América Latina em 2021. A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, elevou esta semana a sua projeção de crescimento econômico em 2021 para 5,9%. Valor insuficiente para recuperar o patamar do PIB regional de 2019. Apenas 9 dos 33 países da região se recuperaram, enquanto em 2022, com uma expectativa de crescimento médio de 2,9%, outros 5 países teriam atingido os níveis de 2019, indicou a CEPAL. As incertezas da pandemia, como o lento processo de vacinação, somam-se àquelas que podem levar a um ajuste das políticas expansionistas dos países desenvolvidos, o que pode dificultar as condições financeiras da região, acrescentou a CEPAL no Estudo Econômico da América Latina e Caribe. Os países que mais crescerão este ano são Panamá, com 12%, seguido pelo Peru, Chile, República Dominicana, Argentina, El Salvador, Colômbia e México. No meio estão Brasil, com um crescimento de 5,2%, seguido por países como Bolívia, Honduras, Guatemala, Ilhas do Caribe, Uruguai e Paraguai. Enquanto os que apresentam o pior desempenho este ano são a Costa Rica, Equador, Nicarágua, Cuba, Haiti e Venezuela, com uma diminuição de 4% do seu PIB durante o ano de 2021. E o índice de desemprego nos Estados Unidos caiu para 5,2% em agosto. O desemprego nos Estados Unidos caiu para 5,2% em agosto, o menor nível desde o início da pandemia. Um alento para o governo do presidente Joe Biden, após 2 semanas marcadas pela passagem de um furacão no país, a retirada das tropas do Afeganistão e o aumento de casos de Covid-19. A taxa de desemprego é a mais baixa em 18 meses, disse Biden da Casa Branca, depois que os dados foram divulgados. O presidente garantiu que a criação de empregos cresceu em cada um dos 7 meses do seu governo. Segundo ele, os Estados Unidos são o único país desenvolvido cuja economia está maior do que antes da pandemia. Dados dos últimos meses indicam que a crescente demanda por mão de obra, em decorrência da reativação da economia, tem pressionado o aumento da massa salarial. Em agosto, o número de pessoas desempregadas há 27 ou mais semanas também diminuiu, com redução de 246 mil trabalhadores, e ficou em 3,2 milhões, diante dos 2,1 milhões em fevereiro de 2020. Os pedidos semanais de seguro-desemprego aumentaram para um recorde de 6,8 milhões no final de março do ano passado,
e desde então diminuíram com altos e baixos à medida que a economia gradualmente voltava à atividade. E a ONU destacou o retrocesso na luta contra a fome durante a pandemia de Covid-19. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, alertou que a luta global contra a fome retrocedeu em meio à pandemia de Covid-19. Em um mundo com comida suficiente para todos, devemos nos unir para garantir que a crise da Covid-19 não se transforme também em uma crise da fome, disse Guterres, em um contexto em que mais de 800 milhões de pessoas foram registradas como desnutridas em 2020. Numa mensagem anterior, Antônio Guterres indicou que mais da metade da população mundial não tem acesso a qualquer tipo de proteção social. Devemos abordar as fragilidades, desigualdades e lacunas que a Covid-19 tão dolorosamente expôs e conduzir o mundo por um caminho mais seguro, saudável e inclusivo, disse ele. Enquanto isso, a diretora da Unicef, Henrietta Fore, declarou que a cada 10 minutos uma criança morre no Iêmen de fome e doenças evitáveis. Da mesma forma, o funcionário perante o Conselho de Segurança da ONU destacou que 2,3 milhões de menores sofrem de desnutrição aguda, enquanto 400 mil estão em risco iminente de morte. E a União Europeia busca, sem sucesso, reduzir o consumo e a produção de carne para preservar o meio ambiente. Apesar de um consenso crescente sobre a necessidade de reduzir o consumo de carne para proteger a biodiversidade e o clima, os países europeus ainda não estão tomando medidas para impulsionar essa mudança, o que os mais jovens parecem apoiar, de acordo com o relatório Meat Atlas 2021. O documento analisa o impacto da produção e do consumo da carne, as alternativas a esse produto e a forma de modificar os hábitos alimentares. Se a tendência atual continuar, a produção de carne aumentará 40 milhões de toneladas até 2029, chegando a 366 milhões de toneladas por ano. O impacto no meio ambiente é preocupante, tendo em vista que a produção industrial da pecuária e o cultivo da soja para a fabricação de rações estão entre as principais causas do desmatamento no mundo. E o comércio exterior chinês cresceu 18,9% entre os meses de agosto de 2020 e de 2021. O comércio internacional da China cresceu em 18,9% ano a ano em agosto, mantendo a tendência positiva, apesar dos congestionamentos logísticos causados pelos últimos surtos de Covid no país asiático. Segundo dados oficiais divulgados hoje pela Administração Geral das Alfândegas, no 8º mês de 2021, as trocas da China com o resto do mundo foram de 3,43 trilhões de yuans, aproximadamente 531 milhões de dólares. As exportações da potência asiática, expressas em yuans, aumentaram em 15,7% para 1,9 trilhão de yuans, aproximadamente 300 milhões de dólares. Por sua vez, as importações fizeram o mesmo em 23,1%, atingindo o valor de 1,53 trilhão de yuans, aproximadamente 240 milhões de dólares. Assim, em agosto, o superávit comercial do país asiático foi de 376 mil milhões de yuans, aproximadamente 58 bilhões de dólares, o que representa uma redução de 9,7% em relação ao mesmo mês de 2020. A alfândega também divulgou os dados acumulados desde o início do ano, que mostram um crescimento do comércio com o resto do mundo de 23,7%, para 24,78 trilhões de yuans, ou 3,8 trilhões de dólares. Entre janeiro e agosto, as exportações avançaram 23,2% no comparativo anual e importações em 24,4%. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, haverá 13 mulheres a menos no mercado de trabalho em 2021. Essa e outras notícias no próximo bloco. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, durante 2021, haverá 13 milhões de mulheres a menos no mercado de trabalho. Enquanto isso, os homens recuperarão os empregos aos mesmos níveis de 2019. A OIT acrescenta que em 2021, apenas 43,2% das mulheres estarão empregadas em comparação aos 68,6% dos homens em idade laboral. Na Espanha, a União Geral dos Trabalhadores pede a ratificação imediata da Convenção 189 da OIT sobre trabalho decente para os trabalhadores e trabalhadoras domésticas.
A convenção entrou em vigor em 2013 e 35 países já concluíram a sua ratificação. A Espanha tem 28% dos empregos domésticos de toda a União Europeia. Mais de 70 mil candidatos e candidatas disputarão 3.082 cadeiras nas eleições regionais da Venezuela. O anúncio foi realizado pelo Conselho Nacional Eleitoral após o encerramento do período para inscrições de candidaturas. Migrantes realizam caravanas para chegar ao México e cruzar a fronteira com os Estados Unidos. Migrantes realizam caravanas para cruzar o México e chegar à fronteira com os Estados Unidos, formada por mulheres, homens e menores, principalmente centro-americanos, venezuelanos, cubanos e haitianos. Essa nova caravana parte do município mexicano de Tapachula, no estado de Chiapas, na fronteira com a Guatemala, com vistas a chegar ao sul dos Estados Unidos. Essa quarta caravana iniciou a estrada de forma mais organizada que as anteriores e caminhou pacificamente pela rodovia federal. Os viajantes garantiram que estão desesperados pela falta de recursos econômicos para aguardar a emissão dos documentos oficiais que lhes permitiriam permanecer no México ou transitar por aquele país. Alguns deles aguardam cerca de 2 anos que a sua situação seja resolvida e, entretanto, encontram-se em abrigos cada vez mais sobrelotados de imigrantes. Agências das Nações Unidas relatam que os agentes mexicanos usam a força excessiva e, em meio às dissoluções, vários agentes foram pegos perseguindo e assediando vários migrantes. Durante a caravana, foi registrado um momento em que 2 funcionários da imigração mexicana chutam um cidadão haitiano que estava detido. A resposta das autoridades suscitou dúvidas sobre a estratégia do presidente Andrés Manuel López Obrador, que, quinta-feira, indicou que durante a próxima semana enviará uma carta ao chefe de Estado dos Estados Unidos, na qual insistirá na importância de se dirigir às causas da imigração. Isso em vez de optar por reter os imigrantes em solo mexicano, enquanto os Estados Unidos resolvem seus pedidos de asilo. Mais da metade da população na América Latina está exposta a altos níveis de poluição. Metade dos 600 milhões de latino-americanos está exposta a altos níveis de poluição, com os principais pontos críticos na Colômbia, Peru e Brasil, segundo o relatório anual de políticas energéticas da Universidade de Chicago. O estudo, que produz o Índice de Qualidade de Vida no Ar, analisa a expectativa de vida que as pessoas perderam devido à poluição. Países como Peru, Colômbia, Bolívia e Brasil têm pontos críticos de contaminação, onde as concentrações de partículas poluentes são 2 a 3 vezes maiores do que as recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, destaca o relatório. Especificamente, ele detalha que a expectativa de vida dos habitantes de Lima, no Peru, foi reduzida em 4,7 anos devido à poluição do ar, o que coloca a capital como parte da cidade latino-americana com a pior qualidade do ar. Em seguida, com redução de 2 anos na expectativa de vida, estão Bogotá e Medellín, ambas na Colômbia. Como causa desses altos níveis de poluição, o estudo aponta principalmente para as emissões de veículos e congestionamento de tráfego pesado. No Chile, seca causa crise sem precedentes no setor da mineração. No Chile, a seca causa uma crise sem precedentes no setor de mineração. A empresa Antofagasta Minerals recentemente reduziu a sua previsão de produtividade para 2021 devido à forte seca. A empresa anunciou em seu relatório financeiro que irá reduzir a sua previsão de produção de 760 mil toneladas para uma entre 740 mil toneladas devido à falta de chuvas na região. O Chile sofre a pior seca de sua história em 13 anos devido às mudanças climáticas. Este inverno apresenta um déficit de chuvas de até 80% e de 85% de neve em relação a um ano normal, o que tem levado as vazões e reservatórios aos seus recordes mínimos. A mineração, que representa 10% do PIB chileno, acompanha as previsões do tempo com atenção e não descarta que outros gigantes anunciarão novos cortes em suas projeções nas próximas semanas. As minas mais afetadas seriam, segundo o sindicato, as encontradas na Alta Cordilheira, como Los Bronces, Caserones ou El Teniente, a maior mina subterrânea do mundo. E no Brasil, os incêndios florestais voltam a ameaçar o Pantanal.
Um ano depois de ter dizimado grande parte do seu ecossistema, os incêndios florestais voltam a ameaçar o Pantanal, área que o Brasil divide com o Paraguai e com a Bolívia, onde as cenas de animais resgatados ou fugindo do fogo se repetem. A maratona de salvar a vida, com voluntários que desafiam a toxicidade da fumaça, o calor intenso e o perigo iminente das chamas para tirar espécies de animais, cansadas de fugir do perigo, mais uma vez preocupa os ambientalistas e moradores do estado do Mato Grosso. A rodovia Parque Transpantaneira, que apesar de rústica e difícil em vários dos seus trechos, é um dos roteiros turísticos mais visitados pelos visitantes nacionais e estrangeiros, ávidos por registrar imagens de pássaros exóticos, crocodilos e até onças, onde se voltou a encontrar uma nova espécie no final do mês. A Força de Segurança Nacional, grupo especializado de policiais de elite, foi deslocada pelo Ministério da Justiça para o Mato Grosso para ajudar no combate aos incêndios e assim acionar 4.000 soldados de diferentes agências de segurança e socorro para apoiar também a atividade dos aviões-tanque que estão mitigando os incêndios na região. Algas invadem as praias da República Dominicana, causando preocupação ao setor turístico. Uma quantidade inédita de algas invadiu as praias da República Dominicana, que está em processo de recuperação do turismo, sua principal fonte de divisas. Há semanas, as algas se espalham pelas costas do país. A República Dominicana recebeu 2,4 milhões de turistas entre janeiro e julho, número superior ao total de visitantes em 2020, quando o turismo mundial parou por causa do coronavírus. As algas começaram a vir de uma forma muito racional, suave e administrável, mas ultimamente tivemos uma saraivada significativa de sargassum, que realmente nos prejudicou, como é chamada a alga pelo presidente da Eastern Hotels Association. Por outro lado, Marcelo Vargas, operador turístico, disse que a situação já começa a ter consequências a ponto de provocar mudanças nos planos de muitos turistas. Os hoteleiros aguardam a instalação de uma barreira fixa em um projeto financiado entre o Estado e a iniciativa privada, que terá início nas próximas semanas. E eu sou Caroline Coelho, desde a sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar.